Graça e paz, meu querido, minha querida. Hoje chegamos ao dia 11 da nossa jornada pelo livro de Atos, e esse é um capítulo que confronta, corrige e expande o nosso entendimento. Aqui, Deus não trabalha apenas ao redor da igreja, ele trabalha dentro dela. Vamos direto para o texto. Primeiro, Deus trabalha além das nossas expectativas. O capítulo começa com resistência. A Bíblia diz: quando Pedro subiu a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, e eles questionam: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Aqui vemos um ponto crucial. A maior barreira não estava no mundo, estava dentro da igreja. Por serem conhecedores da palavra, achavam que estavam aptos para apontar o dedo ao outro. Eles achavam que sabiam como Deus agia. Achavam que tinham entendido tudo. Mas Deus sempre está além do que imaginamos. Isso nos ensina. Muitas vezes é dentro de nós que Deus precisa gerar a primeira transformação. Não é o cenário externo que limita o reino, é o coração resistente. Deus não se encaixa nas nossas expectativas. Quem precisa se moldar ao mover de Deus somos nós. Segundo, Deus corrige nosso olhar antes de corrigir nossa rota. Pedro explica a visão. Vi algo como um grande lençol e ouvi uma voz que dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. E a resposta de Pedro foi firme: de modo nenhum, Senhor. Ou seja, Pedro discordou de Deus achando que estava certo. Quantas vezes fazemos a mesma coisa? Achamos que sabemos o que Deus faria. Limitamos pessoas, limitamos situações, limitamos o agir do Espírito Santo porque estamos presos a velhas formas de pensar. Mas Deus respondeu: não chames impuro ao que Deus purificou. Aqui está o ensinamento. Deus muda primeiro a nossa visão para depois mudar a nossa missão. Se Pedro não mudasse sua forma de enxergar, Cornélio nunca seria alcançado. Às vezes, Deus não está dizendo, vá. Ele está dizendo, primeiro enxergue como eu enxergo. Terceiro, a obediência abre portas que o preconceito fecharia. Pedro continua o relato e diz: o Espírito me disse que eu fosse com eles sem duvidar. Isso nos mostra algo profundo. A obediência de hoje alcança pessoas que você nem imagina. Se Pedro tivesse resistido, Cornélio não teria ouvido o Evangelho. Uma casa inteira deixaria de ser tocada. A lição prática aqui é forte. Quem vive guiado pelo Espírito não escolhe para quem Deus quer falar, apenas obedece. E quando Pedro começou a pregar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. O mesmo Espírito que veio sobre os judeus veio sobre os gentios. E aí Pedro conclui algo que precisamos guardar no coração. Se Deus lhes deu o mesmo dom, quem era eu para resistir a Deus? Ou seja, muitas vezes não percebemos, mas resistimos mais ao mover de Deus do que ao pecado. É sobre isso que Atos 11 está nos ensinando. Quarto, quando Deus encontra um coração ensinável, o reino avança. A igreja que antes criticou, ouviu tudo e glorificaram a Deus. Eles mudaram a postura, reconheceram o que Deus estava fazendo, aprenderam, foram moldados. E o resultado? Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. A igreja mais influente da época nasce justamente quando a igreja decide aprender com Deus e não brigar com Ele. A lição prática é clara. Quem vive guiado pelo Espírito não escolhe para quem Deus quer falar, apenas obedece. Feche os olhos e ore comigo. Senhor, abra os nossos olhos para enxergarmos como Tu enxergas. Quebra dentro de nós todo orgulho espiritual, toda limitação, todo pensamento que não veio do céu. Ensina-nos a obedecer sem duvidar, a amar sem distinção e a dizer sim ao que o Teu Espírito está fazendo. Transforma nossa visão, nossa postura e nossa missão. Em nome de Jesus. Amém.
Se Deus ampliou a visão da igreja em Atos 11, Ele também quer ampliar a sua. Não resista ao que vem de Deus. Absorva, aprenda, avance. Nos vemos amanhã no dia 12, seguindo firme no livro de Atos. Que Deus te abençoe poderosamente.